Amigos da TV Serra Farroupilha, quero saudá-los, cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, telejornalismo local aqui na nossa TV Serra, a minha, a sua, a nossa TV Serra. O que é daqui, você vê por aqui. Vocês nos acompanham pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, ainda pelo Facebook da TV Serra, pelo nosso canal no YouTube e também tem o nosso site www.tvserra.tv com os conteúdos do dia e o link, o streaming da programação ao vivo 24 horas por dia. Então, o que é daqui você tem a oportunidade de acessar por diversas formas. Eu quero pedir a permissão dos senhores agora durante o vídeo para fazer a remoção da máscara. A gente precisa continuar se cuidando. Eu já estou imunizado com a primeira dose, não é por isso que eu estou relaxando. Pelo contrário, eu venho mantendo todo o meu cuidado, a minha cautela, porque a imunização, a vacina não vai nos livrar da infecção. A tendência é que a vacina nos fortifique, evite complicações mais graves. Então, cuidado, cautela, máscara, vamos ainda evitar aglomeração de pessoas e também, claro, higienizar constantemente as nossas mãos com álcool em gel ou água e sabão. Recebo hoje aqui nos estúdios da TV Serra para um bate-papo o vereador da bancada do PSB, Juliano Luiz Balgarten. O vereador Juliano tem colocado na pauta da Câmara de Vereadores ou trazido para as sessões da Câmara de Vereadores a discussão de muitos assuntos pertinentes à nossa comunidade. Claro que, além do trabalho de discutir projetos de lei, apreciar sugestões de projetos ou iniciativas do Executivo Municipal, o vereador também tem essa ligação muito forte com a própria comunidade também e acaba levando sugestão de temas da comunidade para a discussão dentro da Câmara de Vereadores. E recentemente, lá no mês de maio, o vereador Juliano propôs na Câmara de Vereadores, foi aprovado pelo Legislativo, a criação de uma comissão especial para tratar sobre o comércio ambulante aqui em Farroupilha. É só andar na nossa cidade pelas ruas centrais e nós vamos nos deparar em muitos locais com pessoas que vendem diversas peças de roupa, objetos, enfim, que estão ali na calçada, vendendo, fazendo o seu trabalho. E aí se abre toda aquela discussão. Mas e a questão do comércio legalmente constituído? Pode ou não pode? O problema me parece que é isso. O que fazer a partir de agora? Por isso que o assunto vem sendo tratado e discutido na Câmara Municipal. Vereador Juliano, obrigado por estar aqui nos estúdios da TV Serra. Queremos ouvi-lo também sobre esse tema aqui. Eu digo, entra ano, sai ano e ele está sempre na moda. Bem-vindo, se quiseres remover a máscara, fique à vontade. Tudo bem? Tudo bem, Adamati, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui contigo na TV Serra. Acho que é um assunto muito importante, né? E como tu disseste, vamos buscar discutir no nosso fórum de debate na Câmara de Vereadores assuntos ligados diretamente à comunidade. Como tu fala que entra ano, sai ano, sempre os mesmos problemas, sim. Então, eu acredito que a Câmara deu um passo importante, começar a pensar e a discutir possibilidades sobre essa questão, a temática dos ambulantes, principalmente os senegaleses, que são mais em voga e a maior quantidade. Hoje o comércio ambulante ele está sendo muito dominado pelos senegaleses, né? Basicamente são eles. Se tu pegar, a grande maioria são os senegaleses e muitos deles já estão estabelecidos aqui na cidade há um bom tempo, inclusive conversando com ele. Como é que chega essa pauta até mim? Então, uma tarde eu estava dando expediente na Câmara de Vereadores e tinha dois desses imigrantes e me chamaram, que queriam falar com o vereador e passaram o seu posicionamento, o que acontecia, que eles queriam ver uma forma de nós tentar ajudar eles, para eles não ficar mais ali nas calçadas, da forma que está, porque tem um dilema. Como é que funciona? A gente tem o comércio local, que ele é totalmente regularizado, muitos dos empreendimentos têm custos altos, né, de tributos. Sim. Então daria para a gente falar vários, citar todos. Mas tem eles, que muitas vezes é uma forma que eles acharam de sobreviver e se sustentar. E o que acontece?
há um choque, é meio que lógico. O comerciante legal é contra o informal. Só que o que acontece? Por que o ambulante está aí? Porque tem o cliente que compra. Tem os dois lados da moeda. Se não tivesse a população que comprasse, eles não estariam. Porque eles não iam ficar lá passando tempo à toa. Então o que acontece? E os clientes compram por conta principalmente do preço. Preço mais acessível. Do preço, e também entra a questão que o que acontece? Quando as denúncias acontecem, geralmente o setor de fiscalização da Prefeitura, a Secretaria de Finanças, vem e recolhe as mercadorias, porque não tem controle de nota, etc., todo o trâmite legal. E quando a população vê isso, a população é contra a Prefeitura intervir e principalmente recolher essas mercadorias e tirar. Porque a própria população fala, eles estão ali trabalhando, eles não estão cometendo nada ilegal. Então, não é tão simples assim essa situação. E como tu disse, tem um problema há anos e nós temos que tentar achar uma alternativa. Uma alternativa que fique bem para o comércio local, que fique bem para eles e que nós conseguimos resolver essa situação. E por isso, então, eu sugeri, conversei com alguns colegas... Se a gente pegar, por exemplo, aqui a Rua Coronel Pena de Moraes, da Thomas Edison, na esquina do estúdio da TV Serra, até a Júlio de Cacilhos, daqui a pouco a gente vai se deparar com 3, 4, 5 pontos. O pessoal está aí vendendo, né? E é o que o vereador está colocando. O comércio legalmente constituído, com certeza, não aprova isso. Mas, de outro lado, tem um cidadão que compra. Então, por isso que eles estão aí, né? Sim, se não tivesse procura, eles não estariam ali. Ou teria uma dificuldade maior, né? E até o que acontece? O próprio nome comércio, vendedor ambulante, ou seja, circula, trafega. Sim. Só que tem um problema. Qual que é o grande problema? Qual que é o X da questão? O próprio Código de Posturas do município fala que é proibido eles permanecerem em determinado local fixo. Eles têm um alvará, mas é um alvará de circulação, né, que eles obteram junto à prefeitura. E também, quando foi feito uma nova legislação, agora me deu um lapso de memória qual que foi, eles só poderiam trabalhar, circular na área que não fosse zona azul. Só que é meio lógico. Por que eles vão ficar na zona azul? Porque são as principais ruas do centro, onde tem movimento de pessoas. Eles vão ficar na área branca, que é 4, 5 quadras daqui, e não passam mal uma penada. Então, eles também não são bobos. Então, o que acontece? Só que é um ciclo. É um ciclo, repete, vai lá, ele vende, vem, recolhe. E alguns deles falaram que uns 2 ou 3 anos atrás eles foram orientados a sair, então eles tentaram ir para o bairro e um deles, ou 2, acabaram sendo assaltados no bairro, foi roubado toda a mercadoria e todo o dinheiro. Uhum. Então, o que nós pensamos com essa comissão? Primeiro, ouvir todas as partes, trabalhar e tentar chegar, nós do Poder Legislativo, enquanto comissão, tentar apresentar um resultado. Um consenso. Exato. O que ficar melhor para a comunidade. Claro, nós não vamos poder executar. Inclusive, nós vamos apresentar um relatório com uma sugestão do que pode, dentro do que nós estudamos e estamos estudando, para tentar. Quem vai pôr em prática ou não é a Prefeitura, é o Poder Executivo. O papel da comissão é levantar o assunto, aliás, o assunto está aí, discutir ele e apontar possíveis caminhos. É isso, né? Exato. Dentro das limitações do Poder Legislativo é essa. Quem pode executar é o Poder Executivo. E o que a gente tentou fazer no meio dessa comissão? Nós tivemos 4 reuniões já, a primeira foi só com os vereadores e assessoria da casa, para discutir qual metodologia de trabalho, que daí a gente formou a comissão, e eu estou presidente, o Gilberto Almarante é o vice, e o nosso secretário e relator é o pastor Davi. Também faz parte da comissão o vereador Felipe Maioli, o vereador Sandro Trevisan, o vereador Thiago Willi e o vereador Chico Sutili. Então, porque o que acontece? De acordo Tem com um vereador de cada partido político, de cada partido, né? Então é proporcional, porque a ideia é o quê? E ali também, para deixar claro, nós não estamos olhando como situação como oposição, nós estamos olhando como legisladores trabalhando pela comunidade, para tentar achar um consenso. Tem um problema, pautas a gente vai discordar, faz parte do processo democrático, mas nós temos mais que convergir em situações, porque senão é o cachorro correndo atrás do rabo, sempre vai dar na mesma. E a gente, numa das reuniões, nós
convocamos a Secretaria de Finanças, a Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento Social e Habitação e Planejamento, para ver o que o Executivo tem, trabalha, qual que é a linha, né, o que eles pensam. Na outra reunião nós recebemos então SIC, CDL e Sindlojas, as entidades do comércio e totalmente contrárias. Exato. Né? Então nós fizemos as reuniões e elas foram bem pontuais no sentido de firmar a posição. Obviamente que eu já tinha uma noção do que as entidades pensavam sobre isso, mas nós chancelamos, fizemos ata, nos reunimos, demos o poder de voz a cada um dos cidadãos que ali estavam, se estavam representando ou não as suas entidades, para expor. E, obviamente, eles se posicionaram contrário a eles estarem nas áreas centrais comerciando, fazendo então o comércio. Também são contrários à construção de qualquer espaço de um comércio popular, uma espécie de um camelô para Pois é, eu ia lhe perguntar, uma sugestão de algum camelô local central não seria bem-vindo? Pelas entidades não, porém os comerciantes ambulantes é o sonho deles e inclusive quando eles me procuraram, eles citaram o caso de Vacaria, que tem... Caxias do Sul também Caxias do Sul tem, só que o que acontece? Caxias do Sul já também, como é que eu posso dizer? Só que abriu para todo mundo. E eu também concordo que não tem que abrir, se fosse pensar, para um único grupo. Teria que ser algo para toda a cidade, para oportunizar. E o que acontece? Os senegaleses falam que eles querem se regulamentar, que eles querem pagar um aluguel, que eles querem pagar um alvará de comércio fixo, que eles não têm problema, que eles estão dispostos a emitir nota, etc. Mas, com as condições de locar uma sala, o aluguel é muito caro, eles não têm condições financeiras e por conta disso que eles não foram. Então, um espaço, um centro popular de compras, ou um camelô, vamos chamar assim, seria a solução, a alternativa que eles nos deram, nos passaram e que eles gostariam, porque também nós fomos, durante a comissão, nós ficamos perguntando, tá, de onde que vem essa mercadoria? São Paulo. Tá, mas quem que traz essa mercadoria? Porque é muito fácil dizer, será que tem alguma pessoa adquirida na 25 de março no Brás, né? Exato, basicamente ali, tá, mas quem que traz essa mercadoria? Então, nós, na reunião que recebemos eles nos passaram que eles se dividem, uma vez vai cada um, e são eles mesmos que vão lá e buscam, cada um dá um valor X, já passa mais ou menos a relação, eu quero tantas meias, tantas isso, tantas aquilo, e vai, e traz, e depois distribui e eles vendem. Então eles são muito organizados enquanto grupos. Segundo... Esse grupo seria grande dos senegaleses? Segundo o que se denomina o líder e que tem tentado levar adiante o Mamadou, são 11 senegaleses. 11 senegaleses. 11 senegaleses. E aí então, daí em contrapartida também, quando nós comentamos essa possibilidade com as entidades, e as entidades, obviamente, se posicionaram contrário, e um dos pontos que levantaram, se acontecer isso, vai vir muito mais. Porque, peraí, aí tem oportunidade, a gente abriu a porteira. Abriu a porteira. Só que, conversando com eles, na última reunião, eles deixaram muito claro que eles têm quase um pacto entre eles, e me chamou muita atenção, que eles têm grupos de WhatsApp de todo o país, com todos os imigrantes, e eles meio que têm um acordo de cavalheiros, vamos chamar assim. Esse território tem 11, não pode 12, não pode 13. Eu não posso ir para Caxias, vocês não vêm para Farroupilha, e assim vai. Então eles têm um acordo que cada grupo fica numa cidade. Porque nós questionamos, mas e se nós conseguirmos implantar um camelô para vocês? Não vai vir mais gente, de vocês? Não. Tá, e se vier? Nós vamos expulsar eles. Então, não, foram falas assim fortes. Eu fiz várias perguntas enfáticas para pegar, às vezes até umas perguntas bobas, mas para ter aquelas respostas para registrar, para ouvir da boca. Por que vocês não vendem na Zona Branca? Porque não tem movimento, era óbvio, mas para deixar bem claro. Qual que é as dificuldades? E, inclusive, o secretário de Ciência, numa das reuniões, levantou que tinha que se estudar uma possibilidade de, quem sabe, capacitar eles com cursos de formações, e os próprios dirigentes das entidades concordam, para inserir ou no comércio ou nas indústrias, e nós questionamos eles
se podia, se dava o que eles pensavam, etc. Só que eles não querem. Eles querem continuar vendendo. Deste jeito, mas querem pagar, emitir nota, querem regularizar a situação. Exato. Eles querem dar um passo a mais para poder se estabelecer no sentido legal, mas se não tiver esse avanço, eles vão continuar dessa forma. E aí nós comentamos, mas se nós buscássemos profissionalizar, qualificar vocês, o que vocês acham? Não tem como. Daí nós perguntamos por quê? Porque a indústria, o comércio paga muito pouco. Porque o que acontece? Porque eles alegaram que o aluguel é caro, o custo de vida é caro, e fora que eles ajudam com valor todo mês que eles mandam para a família deles lá no Senegal. Que lá é uma situação bem mais delicada, pobre, etc. Problemas crônicos, sociais, econômicos e assim por diante. Então, veja bem que não é uma simples situação. Tira eles da rua, pronto, bota numa empresa. Porque eu não sou obrigado a ir para uma empresa se eu não quero. Mesma coisa de pegar, tu vem aqui, tu vai trabalhar no lugar. Isso tu não quer. Sim. Então, nós estamos lidando com pessoas e estamos tentando achar uma alternativa. Então, qual que é a minha posição como proponente? Podemos deixar sua posição para depois do intervalo? Vamos lá. Seguramos a informação, nós vamos para o nosso intervalo. Em seguida, o vereador Juliano Balgarten, do PSB, que é o presidente desta comissão especial que trata sobre o comércio ambulante de Farroupilha, já vai antecipar a tendência de uma posição para o encaminhamento do assunto. A gente volta em seguida. Essa sou eu, uma mulher que não cai em mimimi. Coronavírus, continuei normal, cumprimentando os colegas, visitando minha família. Rolou até umas festinhas de algumas amigas, mas era tranquilo, só gente conhecida. Lavar as mãos toda hora, álcool em gel. Pra que tudo isso? Bom, como eu estava falando, essa sou eu. E se você não se cuidar, pode ser você. Só tem um jeito disso não acontecer. Leve a sério a prevenção ao coronavírus. A pandemia ainda não acabou. Fazer a graduação EAD semipresencial na UniaSelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a UniaSelv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. UniaSelv, presente com 3 polos na região. Polo UniaSelv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118. Polo UniaSelv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, WhatsApp 984339645. Polo UniaSelv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, WhatsApp 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Sindlojas Farroupilha. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país.
Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Agora também correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas. Por que um contrato de fidelidade com uma operadora de celular? Será que ela te ama? A Bitcom Celular te oferece o melhor 4G do Brasil com planos mensais a partir de R$ 39,90. Você acumula os dados não utilizados e tudo isso sem fidelidade. Isso é ou não é mais amor? E tem mais um monte de agradinhos para quem traz o seu número aqui, pro chip da Bitcom. Vem! Já estamos de volta, TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, e também pelas redes sociais, Facebook, YouTube, e ainda tem o nosso site também. Você acompanha, confere e fica com a nossa programação. É nosso convidado hoje, o vereador da bancada do PSB no Legislativo Municipal, o vereador Juliano Balgarten, também presidente da comissão especial que trata sobre a questão, a temática do comércio ambulante em Farroupilha. Depois do suspense agora, eu devolvo a palavra ao vereador também. Então, que possíveis cenários, dada a problemática, claro que ainda tem muito a se conversar, foram várias reuniões, teremos outras pela frente também, mas o que a gente já pode, talvez, vislumbrar à frente como possíveis sugestões e alternativas que serão colocadas para a municipalidade? Bom, Leandro, a primeira que vai mais, eu acredito, mais uns 2 meses no mínimo, que a gente vai rodar e vai trabalhar, porque estamos estudando outras possibilidades, analisando outros casos de outros municípios, como, por exemplo, Viçosa, em Minas Gerais, que foi, inclusive, uma sugestão para nós estudarmos e avaliar do próprio Juliano Toffolo, presidente da CDL, que eu não conhecia e, inclusive, estive fazendo uma videochamada com uma coordenadora do programa Vendedor Legal, lá de Viçosa. Então, no próximo dia 22, volta a nossa reunião da comissão e eu vou apresentar para os demais colegas um pouco desse programa lá de Viçosa. E quem sabe a gente marcar uma reunião coletiva para o município de lá apresentar isso. Também estava na última reunião para nós, vamos definir se vamos visitar, por exemplo, o Camelô de Vacaria, para ver como que também foi, para avaliar a possibilidade. A única certeza e a convicção que nós vamos dar um parecer mediante o estudo que a gente está fazendo e vai ser encaminhado para o Executivo, porque alguma coisa vai ter que tentar ser feita. Se nós chegarmos inconclusivo e não apresentar nenhuma sugestão, vai ficar como o jeito que está. Gato e rato. Eu acredito que muito difícil do Executivo
Poder Executivo comprar a ideia da construção de um centro popular do Por quê? Gamelô, porque eu acredito que vai ter uma cobrança, não tanto pelo custo, Pressão das entidades. Pressão das entidades SIC, CDL, Sindlojas. Eu acho que ali está a principal válvula de escape, então as entidades têm uma ligação muito forte com a atual administração, então elas vão se posicionar contrárias, eu acredito que não vai se comprar isso. Quanto à questão da profissionalização dos senegaleses, que até o próprio prefeito havia comentado, difícil também? praticamente impossível, porque eles não vão aceitar. E, como eu disse, trata de pessoas e tu não é obrigado a alguma coisa. Claro que a população pode fazer N leituras, mas nós estamos sendo práticos e objetivos, sendo realistas. Eu acredito que a gente vai ir para um meio termo. E o meio termo eu acredito que seja, de repente, ver uma possibilidade de cobrar taxas, de buscar alternativas nesse meio. Eu acho que vem ao encontro da Prefeitura de Viçosa, que para mim é o melhor programa do momento em termos de custos, praticamente investimento baixíssimo do Executivo, que é o quê? Primeiro, monitoramento, cadastro, criação de uma identificação, de um crachá, estabelecer regras, pode isso, não pode aquilo, cobrar uma taxa. Claro, um valor não tão exorbitante, mas um valor, pelo menos, para ter uma aceitação da própria comunidade, principalmente dos comerciantes. Então, eu acredito que vai ficar por ali. Tem algo certo? Não. Nós vamos discutir ainda. Porque não é um negócio tão simples e é uma queda de braço. Um lado defende outra coisa e o outro outra. Mas nós, enquanto Poder Legislativo, nós temos que buscar uma alternativa pensando na coletividade, olhando tudo. Uma possibilidade daqui a pouco fazer com que esses vendedores ambulantes venham a deixar o município praticamente impossível. Não tem como, Não porque tem como. tu não tem... É aquilo que eu falei, não tem como tu pegar eles e colocar eles dentro do ônibus e tchau, vocês vão embora. Eles têm liberdade. E até porque que, se vocês forem ver, é questão de 6 anos que se começou isso, mais ou menos. Felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, quem abriu as portas para os imigrantes foi a própria Copa do Mundo realizada aqui no Brasil em 2014. Mais um resquício da Copa do Mundo. Exato, o resquício ficou grande, ficou pesado, nós estamos pagando a conta, mas foi vendida uma imagem do crescimento econômico do Brasil como uma terra de oportunidades. E dentro desse pacote, muitas etnias vieram para cá. Certo. Bom, a tendência então é que os trabalhos se estendam por mais, em torno de 2 meses, 1 mês e meio a 2 meses. Isso, né? isso. Toda semana tem reunião, tem atividades? Cada 15 dias. Cada 15 dias para a gente poder organizar e em meio tempo se ver isso. O que nós vamos, como eu te disse, né? Nós vamos apresentar uma alternativa, vamos fazer depois uma audiência pública, vamos convidar toda a comunidade para acompanhar e apresentar um pouco dos estudos e por que nós chegamos àquela sugestão do que pode ou não pode ser feito. É um tema espinhoso de se trabalhar, né? Muito espinhoso, mas se nós não tentarmos discutir isso, ninguém vai discutir e vai ficar sempre assim. E daí muitos me disseram assim, nossa, o pessoal talvez não vá gostar de posicionamento. Não, nos trata uma questão de posicionamento. O parlamento tem o poder de discutir, tem que tentar achar alternativas e nós vamos fazer isso. Existe o real e o ideal. O ideal nem sempre é o que a gente quer, mas o real é o que está acontecendo. Mas não há outros grupos afora os senegaleses que também estão praticando o comércio ambulante aqui em Farroupilha, vereador? Tem, mas é muito menor. Por exemplo, a questão dos indígenas é um pouco mais complexa. Inclusive envolve FUNAI. Eu soube que, tempos atrás, um servidor apreendeu as mercadorias dos indígenas, né? E deu processo com a FUNAI, foi um negócio muito mais complexo. E quanto aos outros comerciantes que vendem abacaxi, que vendem frutas, isso é totalmente esporádico e aleatório. E aí, então, esses que partem da venda de alimentos, primeiro eles têm que ter alvará da vigilância sanitária. Então, sim, fora de cogitação. Então, nós temos que, hoje, os que estão ali, o principal choque, o principal confronto,
são os senegaleses. Sim, sim. Bom, só para fazer um parênteses, eu quero fazer um comentário aqui, porque se a gente pegar a Rua Coronel, eu vou falar da Pena de Moraes, tomarmos a Rua Coronel Pena de Moraes, vai fugir um pouquinho do que o vereador está colocando. Nós diariamente nos deparamos com uma, ou com duas, ou com três pessoas que estão vendendo raspadinha ou vendendo loteria e companhia limitada. É um assunto que a Câmara também poderia se envolver? Só que esse é muito mais complexo ainda. É pior ainda? É pior ainda, porque o que acontece? Porque esses vamos dizer, o aleatório do aleatório. E é gente daqui da nossa comunidade, hein? Com certeza, são moradores daqui. É muito difícil de ser pessoas de fora. O que acontece? Quanto a esses casos, o mais difícil porque como é que tu vai abordar eles? Vai dizer, não, eu estou vendendo raspadinha. Ele está circulando. Se ele quiser passar 2 quadras e não abordar ninguém, não aborda. Tudo vai depender de como ele quiser. Os ambulantes, que é o principal ponto de choque... Eles geralmente estão fixos. É porque eles, entre aspas, de ambulantes, eles não estão tendo nada no momento que eles ficam fixos. Só que eles ficam fixos em frente a alguns comércios. Mas, avaliando o produto, uma boa parte deles, parece que eles mesmos estão tentando criar uma consciência e, propriamente dito, não entrar em confronto. E tu pode ver, por exemplo, numa casa de carnes aqui do centro, eles ficam no lado. Do outro lado da rua não tem nenhum comércio de roupa. Então, isso também é um ponto, vamos dizer assim, um ponto positivo, porque eu também me ponho no lugar do comerciante. Tipo, eu tenho uma loja de calças, aí o cara vem vender calça na frente. Porta. Daí ocupa o espaço da minha porta. Eu também ficaria pé da vida, eu concordo. Mas por isso que esses vendedores aleatórios de raspadinha, de rifa, disso e daquilo, é muito mais complexo, tu não consegue mensurar. Sim. Tu vai numa quadra e ele passa para outra. E os vendedores ambulantes, não, eles estão ali. Com certeza. Bom, eu quero colocar em pauta um outro assunto também com a presença do vereador Juliano Balgarten. O vereador apresentou na Câmara de Vereadores um projeto de lei que incentiva a economia criativa. A gente tem ouvido muito esse tema, é um tema que está na moda, como a gente diz, a economia criativa. Qual é a finalidade com esse projeto de lei que está tramitando na Casa Legislativa e por que o senhor se envolve com essa temática, vereador? Bom, primeiro me envolvo com a temática que é muito ligado a algumas propostas, o que eu vim trabalhando, o que eu vim construindo na minha caminhada política, né? Principalmente na parte cultural, quando que muitas vezes falta apoio e falta incentivo. E muitas vezes o próprio setor da cultura ele não é visto como algo financeiro, econômico, produtivo, ele é visto mais como entretenimento e como lazer. Mas por detrás disso tem toda uma cadeia econômica que gira, desde do artista que se apresenta, desde do local que contrata, que vende o ingresso, que proporciona. E nós estamos vivendo hoje uma crise econômica, social e sanitária gigantesca e que muito da conta a gente vai pagar. E nós temos que pegar o quê? Tentar achar alternativas paralelas a isso. E a economia criativa é um conceito novo, é um conceito do século XXI, e como tu disse, está em voga, está em alta, porque é uma forma que sim, que as cidades, que os estados trabalharam com isso, colhem seu fruto. Geram renda, geram emprego, geram trabalho, geram recurso para o município e fazem aquela cadeia produtiva econômica. Eu sou professor, e eu vou usar um exemplo da sala de aula para ilustrar a questão da economia criativa. Nem todos os alunos se dão bem com a disciplina de história, de matemática, de português ou inglês. Mas tu não vai botar ele na mesma balança porque ele não se dá bem com essa disciplina, que ele não é capaz de desenvolver determinada profissão. Sim. Mas em contrapartida lá na arte ele manda bem. Então nós temos que tentar trabalhar com potenciais. Quem tem... com vocações. Quem tem, exato, vocações para essa área, formas de crescer, de avançar. E quando a gente fala na questão da economia criativa, a economia criativa ela usa muito o talento, a criatividade, a imaginação, o conhecimento, a produção intelectual. E dentro disso nós temos várias áreas e várias frentes. E fora que a economia criativa, com certeza, sem sombra de dúvidas, é uma solução para ajudar a fomentar o turismo da nossa cidade. Vou fazer um diagnóstico breve do turismo.
O turismo na cidade, o prefeito Clayton, principalmente, prefeito Clayton e o vice Pedroso, depois o prefeito Pedroso deu continuidade também, começaram a trabalhar fortemente a questão do turismo. As outras administrações vinham trabalhando, mas na gestão passada se vendeu muito a ideia e se começou a avançar. Tanto que se foi trabalhado com a questão de infraestrutura em pontos turísticos, dá para citar principalmente o Salto Ventoso, que o Salto Ventoso, então, foi feito toda uma infraestrutura no parque, depois toda a pavimentação asfáltica. Parque da Imigração Italiana. O Parque da Imigração Italiana, Caravaggio, o próprio Parque dos Pinheiros, Parque dos Pinheiros, enfim. E desenvolvendo e vendendo os outros conceitos, como, por exemplo, a capital nacional do Moscatel. Além de nós sermos a capital nacional da malha, nós somos a capital nacional do Moscatel. E nós temos muitos talentos na cidade. E fora que nós temos um potencial gigantesco na área vocacional do comércio, principalmente os centros de compras, os atacados da malha. Então, passa milhares e milhares de pessoas por ano na nossa cidade. Fora Caravaggio, que por si só, a questão da fé vende muito, e quando eu digo vende muito, muitas pessoas vêm para cá e acabam comercializando e envolvendo, fora tirando a romaria. Então, o que acontece? Só que na maior parte das vezes, o turismo ele é apenas de passagem, as pessoas não ficam. E Farroupilha também evoluiu muito na questão da rede hoteleira, se construiu novos prédios, novos empreendimentos da área. Mas nós temos que ver formas de fazer com que a pessoa que vem comprar nos centros de compras, ela durma uma noite aqui na cidade. Porque se ela ficar aqui, ela vai consumir num restaurante, ela vai jantar, ela vai consumir no hotel. Movimentará toda uma cadeia. Exato, só que tem uma lacuna. Beleza, ela fez a compra, ela foi para o hotel, ela jantou, tá, e o que ela vai fazer depois? Não tem um entretenimento, opções. Não tem uma opção, principalmente de cunho cultural, uma apresentação de uma banda, uma apresentação de um espetáculo de humor, uma dança, não tem nada, nós não temos um atrativo que faça com que venda isso para que o turismo permaneça na cidade. E eu não tenho dúvidas que quando nós conseguirmos casar, juntar todo esse contexto, o comércio, a hospedagem, a gastronomia e o entretenimento, que as pessoas vão ficar. E a maior propaganda, Leandro e nossos amigos telespectadores, é o boca a boca. Eu vou para tal lugar, eu venho e digo, olha, Farroupilha é fantástico. E infelizmente nós nunca vendemos os nossos cases das cidades aqui para os turistas. Vou citar 2 exemplos. Um tu conhece muito e tu faz parte. A tradição italiana e gaúcha. Nós nunca trouxemos alguém, uma excursão que veio aí, nós proporcionamos uma apresentação de um grupo cultural italiano, o Filó, o Ney Tempe de Filó, tocar canções nativas, mostrar um pouco dessa cultura, desse fomento. Nós nunca botamos isso. Um CTG, olha quantos CTGs e CTGs em destaque nós temos na cidade. Nós nunca botamos uma apresentação de CTGs ou danças típicas, tirando a Semana Farroupilha. Então, nós temos que dar esse passo, e esse passo é cultural. Nós temos muitos talentos, artistas plásticos, músicos, na parte do teatro. Então, a economia criativa é vender tudo isso e mexer com o sentido, com o patrimônio, como, por exemplo, reconhecer isso, a importância histórica, a importância cultural, e disso fazer um elemento atrativo. Como, por exemplo, olhar a própria arquitetura, porque os próprios arquitetos, quando eles fazem um projeto, não é só simplesmente eles fazem uma conta, botam num papel, mas todo o processo criativo, toda a inspiração que estiveram ali por detrás, não só dos estudos acadêmicos, mas as tendências. Então, a economia criativa, sem sombra de dúvidas, ela vai o quê? Reconhecer como um importante aspecto de desenvolvimento econômico e vai fomentar, e vai fazer essa ligação que falta para ter. Porque daí tu vai me dizer o seguinte, tá, mas Juliano, muitas dessas coisas que tu falou são um cunho de iniciativa privada, exato. Mas aí o poder público abre como uma linha de incentivo. Primeiro tu reconhece, primeiro tu constrói, primeiro tu fomenta no próprio intelecto, no próprio imaginário, tu vende esse conceito, tu vende essa ideia e os empreendedores vão vir para cá e vão olhar com esse olhar.
que depois tu trabalha uma política pública municipal, que é o quê? Que é de incentivo, que tu dá uma valorização, que tu ajuda o artista, que tu ajuda uma própria política de incentivo para o empreendedor da área para vir. E eu tenho certeza que, sem sombra de dúvidas, o turismo vai ser uma saída para essa crise. Principalmente o turismo regional, começando o doméstico, né? Exato. O próprio deputado Dalciso, presidente da Frente Parlamentar, falou aqui, e eu tenho conversado muito com ele, principalmente sobre a questão do turismo. E falta isso. Falta. Nós precisamos vender mais Farroupilha, mas não só de passagem, de permanência. E economia criativa, eu tenho discutido com muitas áreas, não só com os artistas, não só com os arquitetos, mas também com entidades da sociedade civil e também com a academia. Vou dar um exemplo. Já se estuda na academia como disciplina, como alternativa. O próprio Estado de São Paulo, se vocês pegarem lá, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Então, nós estamos atrasados nisso? Sim. E dentro disso nós vamos conseguir valorizar as nossas artesãs, que é uma produção local. Nós vamos conseguir valorizar tudo que é nosso, que muitas vezes ficou de fora. Então, é um projeto, não porque é da minha autoria, mas é um projeto que Farroupilha tem de muito a ganhar. Nós vamos discutir muito. É um conceito que vai colar na cidade. E olha, claro que não vai ser do dia para a noite que nós vamos colher o fruto, mas em pouco tempo vocês podem me cobrar isso. Nós vamos estar muito bem quanto isso. Com certeza. Vereador, o nosso tempo se foi. Muito obrigado pela presença. 30 segundos, 1 minuto para a tua consideração final. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Leandro, pela oportunidade, pelo espaço. Quero te parabenizar por todo o trabalho que tu tens feito à nossa comunidade. Estar sempre presente em todos os lugares possíveis, né? Às vezes falta Leandro, falta abraço, né? É verdade. Quero dizer que o meu mandato está à disposição. Eu tenho tentado trabalhar com muitos projetos, com muitas ideias, que é a minha forma. Eu acho que a política precisa disso, precisa de gás, precisa de atitude, e eu acho que é isso que eu vim para mostrar. Eu estou tendo essa oportunidade de fazer valer cada voto, cada momento do mandato. E precisamos discutir as coisas. Primeiro, problemas que são da comunidade, como o caso esse do comércio ambulante, que afeta todo mundo, que mexe com o emocional, e achar alternativas para sair de crise e gerar renda e emprego, gerar o desenvolvimento e vender o conceito da nossa cidade, fomentar o turismo, como o caso do projeto da economia criativa. Com certeza. Obrigado, vereador Juliano Balgarten, do PSB. Foi nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia. Chegamos ao final do nosso bate-papo. Voltamos a fazer uso da máscara. Quero desejar a todos vocês uma excelente, um bom trabalho. Quem está nos acompanhando, tudo de bom. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade aqui na TV Serra, sempre com assuntos do momento.